como se constitui um casamento diante de Deus? Né? A gente tem recebido mensagens, né? O nosso grupo de WhatsApp está bem movimentado, as pessoas estão entrando lá e está bem legal, porque as pessoas estão dando seu testemunho, né? Contando as suas histórias. E foi possível identificar que essa questão do casamento não está muito clara ainda para o povo, para nós que estamos aqui buscando uma restauração de casamento. Então vamos lá. O primeiro ponto para se buscar algo é eu saber se esse algo que estou buscando é lícito, é de Deus, né? É meu realmente. Porque, ao contrário disso, nós corremos o risco de pedir a Deus algo que não é nosso e, dessa forma, nunca ser atendido. E como a gente sabe disso? Ivan, do que você está falando? Eu sei que ele é meu marido, eu me casei com ele, eu tenho um papel assinado, né? Nós nos casamos na igreja. Vamos devagar, porque não é bem assim que as coisas funcionam. Primeiro, não é um homem, não é um cartório, não é uma sociedade, não é um padre ou um pastor que determina, que diz que você é casado ou não. Quem diz isso é aquele que criou o casamento e criou os seus preceitos, as suas leis, a ordem, as primícias, os princípios do que é um casamento. E esse é o mesmo que criou os céus, a terra e a nós, a humanidade. Deus, o Senhor. Ele criou o casamento. Ele olhou para Adão, lá no paraíso, perfeito, não faltava nada para Adão, a não ser uma companhia. E Deus olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora para que seja companhia para ele. E ele faz Adão adormecer, tira da sua costela e de lá faz aquela que Adão chamou de mulher. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. E ali se constituiu o casamento, porque Deus ali faz uma afirmação. E deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E o que Deus uniu, que o homem não separe. Repare que nesse contexto, nesse conjunto, não tem plateia, não tem festa, não tem cerimônia, não tem um sacerdote, não tem um documento, não tem um registro, não tem nada. O que tem? Tem muita coisa. Existe uma declaração de Adão para Eva. Existe testemunho, existe publicidade, tanto é que nós sabemos dessa história hoje. E para ficar um pouco mais claro, eu vou te contar uma história onde, vamos botar assim, que Deus não é a figura central dela. E aí agora nós temos os homens agindo segundo o que Deus nos deixou e o que Deus nos ensinou. Essa história está lá em Gênesis capítulo 24, que é o casamento de Isaac e Rebeca. Vamos falar agora de um casamento entre homens, onde já existe a humanidade constituída, já existe trabalho, já existe desejo, já existe maldade, o pecado já entrou, né? Ou seja, tudo que a gente conhece hoje, tudo bem parecido. E como que a gente vai entender essa história? Preste atenção. Abraão, já bem velho, ele chama o seu servo, um servo fiel, e faz com que esse servo prometa diante de Deus que vai até a terra dos parentes de Abraão e de lá
trará uma mulher para Isaac, seu filho, para se casar com Isaac. Agora preste atenção que a gente vai percorrer a história e o servo faz a seguinte pergunta: e se a mulher não quiser vir comigo? Eu levo Isaac para lá? E Abraão diz: não, de jeito nenhum você leve meu filho de volta, porque o Deus que eu sirvo me prometeu que esta terra, a terra que ele me daria, seria como herança para os meus filhos. Então Isaac de forma nenhuma pode voltar para a minha terra. Porém, se a mulher que você achar não quiser vir, você está liberado do seu juramento, mas não leve meu filho para lá. Vamos entender um pouco esse texto. Primeira coisa, Abraão tem convicção das promessas de Deus. Pergunta que eu te faço em relação ao seu casamento, você que está lutando por restauração, pensando em desistir. Você tem convicção do que Deus te deu? Você tem convicção das promessas do Senhor para a sua vida? Para a sua vida junto com seu marido, com seus filhos, para a sua família? Você tem convicção de tudo que Deus te falou? E se você tem, por que está pensando em desistir? Porque as promessas de Deus, elas se cumprem. No tempo certo, elas se cumprem. Quando você estiver pronto para receber cada promessa, elas vão se cumprir na sua vida. Outra coisa que Deus faz. Deus coloca isso diante do servo como Deus, como testemunha. Ou seja, Deus é testemunha dos casamentos. Ele faz isso da forma correta, ele coloca em oração. O terceiro ponto, vamos entender, agora começa a questão do casamento. Só pode haver casamento, queridos, quando ambos querem, ambos desejam. O que a gente vai ver a seguir na história é que quando o servo de Deus, servo de Abraão, encontra Rebeca, Rebeca, de livre e espontânea vontade, declara: eu quero ser esposa de Isaac, eu quero ir com ele, eu quero ser a esposa de Isaac. Então, aí a gente tem o primeiro princípio de um casamento. Ambos precisam querer. Mas, calma. Para ambos quererem, eles precisam ser livres e desimpedidos, solteiros. Lembre que o texto diz que Rebeca era virgem, moça, como dizia a lei. Isaac também estava aguardando a sua esposa, ainda não conhecia mulher. Logo em seguida, a gente vai ver o segundo princípio do que é um casamento. Os pais de Rebeca, os irmãos de Rebeca, tomam conhecimento disso, aprovam e liberam Rebeca. Logo em seguida, quando o servo vai saindo com Rebeca da cidade, a cidade, os vizinhos se despedem de Rebeca. Ou seja, houve publicidade, testemunho. Todos naquele lugar sabiam que Rebeca estava indo com o servo de Abraão para ser esposa de Isaac. Um casamento, ele precisa ter publicidade, precisa ter testemunha, as pessoas precisam saber. Quando Rebeca está chegando no acampamento de Abraão, Isaac a vê de longe, ela vê Isaac, ambos vão um ao encontro do outro. E o texto vai dizer que Isaac leva Rebeca para a tenda de sua mãe Sara e lá eles se conhecem como homem e mulher. Eles fazem amor, eles fazem sexo, eles consumam o casamento. O terceiro princípio do casamento, o sexo, que precisa acontecer entre o casamento. E a partir daí nós temos o casamento de Isaac e Rebeca. Sem festa, sem cerimônia, sem sacerdote, sem assinatura de documento. Aquilo que hoje as pessoas dizem quando vão morar com alguém, que se ajuntaram. Ei,
se ajuntou, não. Vocês casaram. Diante do Senhor, vocês casaram. Se você é solteiro, ela era solteira, vocês se gostam, se declararam um para o outro, avisaram seus pais, suas mães, saíram das suas casas, foram morar em uma casa. Vizinhos, amigos sabem disso, são testemunhas, sabem que vocês selaram um compromisso diante da sociedade, publicamente. Tem relação sexual, são homem e mulher que se deitam juntos. Ei, vocês são casados, vocês agora têm uma vida em comum, vocês são uma só carne diante de Deus. Ué, Evan, você está me dizendo então que não precisa casar no cartório, casar na igreja? Não, não falei de nada disso. Eu falei que isso é casamento. Ponto. Porém, o Senhor nos diz, nos orienta que nós devemos obedecer às autoridades a qual estamos submetidos. E, no Brasil, as autoridades dizem que um casamento civil para os homens é reconhecido através de uma assinatura no cartório. Então, sim, eu devo ir lá no cartório e assinar esse documento, porque a legislação diz isso. Porém, esse é um documento civil. Esse é um documento de legislação, de regulamento, de leis. Não uma pendência com Deus. Eu não tenho pendência nenhuma com Deus. Vou ter pendência com os homens, se esse for o caso. Com Deus, não. Ué, mas e a igreja? Não é o pastor que me abençoa? Não, nunca foi, nunca será o pastor que te abençoará. Nunca será o padre que te abençoará. Sempre será Deus. E como que Deus abençoa? Deus te abençoa quando você cumpre os princípios dele. Deus te abençoa quando você está diante da verdade. Deus te abençoa quando você está diante da palavra. Deus nunca te pediu rituais. Deus te pediu obediência, sempre. Os homens, quando você pega a Bíblia e lê o Velho Testamento, quando os homens desobedeciam a Deus, Deus se afastava do povo. Mas o povo continuava fazendo ritual, continuava fazendo sacrifícios, continuava fazendo tudo. E nada disso nunca adiantou. Agora, um coração, sim, contrito, um coração arrependido, um coração voltado para Deus, um coração de adorador, esse mexe com Deus. Esse, sim, acalma o coração do Senhor. Esse traz o favor do Senhor para você. E a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um casamento. Até para eu buscar a minha reconciliação, para eu buscar a minha restauração, eu preciso saber se o que eu estou buscando é lícito diante do Senhor. Porque Ele sim é meu Senhor, é Senhor de todas as coisas. E a Ele eu não posso desobedecer, a Ele eu não posso transgredir. As leis dele são superiores a todas as leis dos homens. Tá bom? Ficou claro? Eu espero que sim. Se não, coloque sua dúvida aí no chat, entre lá no nosso grupo de WhatsApp, faça perguntas pra gente, mande e-mail. Pergunta, faz lá o seu texto por e-mail que eu vou responder cada um deles com o maior prazer. Tá bom? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.